muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Matheus. Matheus, você já esteve aqui no episódio em que falamos dos filmes do Jim Jarmusch, no episódio que a gente falou sobre o Brian De Palma, e no episódio que nós fizemos sobre Giallo, né? No nosso primeiro episódio sobre o Giallo. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Bem, eu me chamo Matheus. E como o Thiago já falou, eu apresentei alguns episódios com ele no passado, por volta do período da pandemia, assim. Acho que fora os que ele mencionou, eu tô também no do Cinema de Retomada, que foi um do filme do Domingos Oliveira e o Terra Estrangeira. Exato. Tinha esquecido que você tinha participado, é verdade. Verdade, você participou do episódio que a gente fez sobre o Cinema da Retomada. Foi. Aí de lá pra cá, eu mudei um pouco a minha rotina, eu comecei a fazer faculdade, eu tô fazendo letras em inglês. E no tempo livre eu vejo filmes. Quer dizer, eu acho que eu dedico mais ao tempo aos filmes do que aos próprios estudos, talvez, mas... Enfim, é engraçado porque assim, eu comecei a ter contato com o Thiago por causa de filmes no Facebook. Eu deixei de usar a rede, ele também deixou de usar e a gente perdeu o contato. Aí teve um belo dia que eu tava procurando o filme no Drive, assim, porque agora ficou famoso, né, essas páginas de Drive, tá tudo na mão, assim. Aí eu tava procurando o Femina Ridens. Como o Twitter tava bloqueado, eu fui procurar no Blue Sky, nas páginas. E o primeiro cara que eu vi falando do filme foi o Thiago. Eu percebi, é o Thiago do Ponto Cego, que eu participava, legal. Aí eu dei uma alô pra gente retomar o contato e a partir daí a gente vem se falando. Uhum. Então é engraçado, né? Que tipo, eu conheci o cara por causa de filme e reencontrei ele pelo mesmo motivo. É verdade. Aí cá estamos outra vez. Ele me convidou pra participar e eu resolvi enfrentar um pouco da timidez que eu tenho pra falar de cinema aqui com o colega. Eu também sou tímido, então somos dois. Estamos em casa. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Eu gostaria de indicar o Bedeviled, de 2010, que é um filme sul-coreano. Ele começa meio que como um drama, assim, o filme vai tomando um rumo de suspense, de terror. Basicamente ele fala de uma mulher que está sobrecarregada da rotina de vida de trabalho dela numa metrópole. E ela resolve passar a temporada numa ilha que ela cresceu. E lá ela reencontra uma amiga que vive nessa ilha sobre condições de muita opressão e de abuso por parte dos outros moradores. E acho que a partir daqui não dá pra falar muito do filme sem entrar no campo de spoiler. Então, pra quem tiver curioso ou quiser ler um pouco mais da sinopse antes de assistir, vale atrás. É um filme bem bacana, assim. A gente falou desse filme, foi no episódio 35, eu e o Rodrigo... Lá em 2020. Foi. Uhum. Cara, que legal. Sim. Não, eu lembro que tem uma personagem, acho que é a sogra da mulher, que é uma mulher insuportável, né? Não é sogra? Acho que quase todo mundo nesse filme é insuportável, mas a sogra em particular é tenso, cara. Então a gente vai continuar a falar sobre noir, né? A gente tá terminando o mês, né, de novembro. E esse tema desse episódio me foi sugerido por alguém no Blue Sky, o Rafael, lá no Blue Sky, me sugeriu esse tema e a gente vai falar sobre ele. Mas antes eu gostaria de saber de você, ô Matheus, qual a sua opinião
sobre o filme noir? Você gosta do gênero? Você não gosta do gênero? Né? Qual é a sua relação? E você consegue lembrar do primeiro filme noir que você assistiu? Assim, cara, sobre a relação do noir enquanto a minha vida de cinéfilo, eu converso que é uma temática, acho que podemos dizer que é uma temática, porque não é necessariamente um gênero, né? Que eu nunca procurei me debruçar sobre esse tipo de filme. Tanto que eu talvez não tenha uma ideia tão clara e objetiva do que seria a definição do filme noir, por assim dizer. Porque, por exemplo, quando a gente fala noir, por assim dizer, a gente já muito idealiza aquela coisa da trama policial, da femme fatale, de atores marcantes como Humphrey Bogart. Mas, por outro lado, a gente tem filmes que puxam mais para o lado dramático da coisa, que também são considerados filmes noir. Por exemplo, o Farrapo Humano, do Billy Wilder. Não tem tanto essa coisa do policial. E, puxando aqui no meu Letterboxd, eu vi algumas coisas, mas acho que tem muito clássico que eu tô devendo ver. Mas tudo que eu vi eu gostei. Então, acho que talvez essa lacuna seja mais uma falta de tempo para me dedicar a uma motivação que eu não tenha tido suficiente para pesquisar mais de filme noir. Quanto ao primeiro filme noir, eu tenho na cabeça dois que eu não vou conseguir dizer qual foi o primeiro. Mas os dois foram o Pacto de Sangue, do Billy Wilder, e o Mensageiro do Diabo, do Charles Lawton. E são esses dois, assim, primeiro que me vem à cabeça de filme noir. Sim. Sim, os dois são excelentes, assim. Né, cara? Bizarro de bons dois. O Wilmerson disse uma coisa bem acertada lá no primeiro programa desse mês, que foi que é mais difícil você dar uma definição de o que é o filme noir, ou então você estabelecer as características do que você apontar, assim, pegar um filme e falar assim, não, esse filme é noir. Qualificar um filme como noir é mais fácil do que você definir o que é um filme noir, né? Tem uma definição que o Mike White, lá do Projection Booth, geralmente dá, que é assim, o personagem tá ferrado no começo do filme e tá ainda mais ferrado no final. Muito bom. Ele fala que essa que é a definição que ele mais gosta de filme noir. E se alguém chegasse para você e falasse assim, eu tô querendo começar a ver filmes noir, qual filme você recomendaria para quem quer conhecer, né, esse estilo de filme? Bem, o filme que eu queria indicar para alguém que nunca viu noir seria o Pacto Sinistro, do Hitchcock, que é, eu acho, um dos filmes melhores dele. É difícil definir o filme melhor ou pior do Hitchcock, né? Mas esse, assim, tá no mais alto patamar da filmografia dele. É maravilhoso. Eu revi esse filme esse ano porque um dos filmes do Argento, aquele Você Gosta de Hitchcock, tem a trama baseada na trama do Pacto Sinistro, né? E tanto que se você pegar até aquele filme Um Estranho Vício da Sra. Ward, que o nome em português não é Estranho Vício da Sra. Ward, que é o Lâmina Assassina, tem um quê também de Pacto Sinistro também, né? Mas eu gosto bastante desse filme, assim. Eu gostei ainda mais depois de rever esse filme para o programa. E o tema dessa semana, a gente vai falar sobre Orson Welles, né? Orson Welles não concentrou os esforços dele cinematográficos no noir. Na verdade, ele é uma pessoa super multifacetada. E eu acho que noir, a gente pode elencar 3 filmes dele que são noir. A gente vai falar 2 no episódio de hoje. Mas eu queria saber de você, o que você acha, qual é a sua opinião sobre o Orson Welles e a quais outros filmes dele você assistiu? Repetindo o que eu falei sobre noir, eu acho que uma das minhas lacunas, assim, talvez seja não ter visto tanto filme do Orson Welles. Tipo, pra ver os filmes do programa eu vi o dobro do que eu já tinha visto antes, porque eu vi só 2.
Eu vi o Cidadão Kane e A Marca da Maldade, que é justamente outro filme noir que ficou de fora do programa. Mas mesmo tendo essa perspectiva talvez não aprofundada da filmografia dele, eu acho que é inegável a gente reconhecer a importância histórica do cinema, da filmografia dele, né? De todas as inovações técnicas e narrativas que ele trouxe para o cinema, desde os ângulos incomuns de câmera, que já no Cidadão Kane ele traz isso, ainda no Cidadão Kane o uso de flashbacks não lineares, o controle artístico que ele possui na obra, né? Porque ele exercia múltiplas funções, ele era ator, diretor, enfim, e essa influência se perpetuou pelo que veio depois, né, cara? Antes dele era bem comum ter diretores que também atuavam e vice-versa. E se a gente for levar em conta ainda que o Cidadão Kane saiu quando ele só tinha 26 anos, acho que a gente analisar todo esse impacto que ele causou na forma de produzir cinema é algo ainda mais chocante, né, cara? Tipo aquelas conversas de fim de ano, né? O que o seu primo tá fazendo? Fazendo engenharia. O outro primo tá fazendo Cidadão Kane. Você falou da Marca da Maldade e eu acho que eu falei aqui no programa que a Marca da Maldade é considerado por alguns, inclusive pelo Mike White, como o último noir do período clássico. Os filmes posteriores ao Marca da Maldade já poderiam ser considerados neo-noir, justamente porque depois do lançamento do Marca da Maldade, você vai ter lá na França, né, a Nouvelle Vague, que é muito influenciada pelo noir e acaba, por sua vez, influenciando os filmes noir posteriores, né? Então, essa influência da Nouvelle Vague, né, essa influência reflexa da Nouvelle Vague pro cinema noir acaba criando isso que eles vão chamar de neo-noir. Uma outra coisa, um fato conhecido do Orson Welles, que o Orson Welles veio aqui pro Brasil, né? Ele naquele impulso lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinham um departamento chamado Office for Inter-American Affairs, né? E aí eles buscavam promover essa boa vizinhança dos Estados Unidos com os países da América Latina, né? Tanto que aquilo de Carmen Miranda ir para os Estados Unidos, fazer sucesso lá nos Estados Unidos, faz parte desse esforço, né? E aí o Orson Welles ele acaba vindo para cá pro Brasil e tem uma história que tem a ver com um outro filme dele, que é o Soberba, que ele fez. Esse filme, ele tinha direito de montagem desse filme, porque ele sempre quis montar os filmes, né? Mas no final das contas ele só conseguiu montar um, que foi Cidadão Kane. Ele tinha o direito de montar o Soberba, e aí mandam ele aqui pro Brasil. E aí ele fica aqui no Brasil, tenta filmar alguma coisa, é criticado porque ele filma... Eu acho que, se eu não me engano, ele fala que ele filma muito negro nos filmes e não era pra filmar tanto negro. Aí eu filmo carnaval, essas coisas assim, o pessoal não gosta, esse filme foi meio que perdido. E aí, quando ele volta pros Estados Unidos, o Soberba já tá montado. E depois disso ele nunca mais consegue montar um filme. Acho que até uma anotação que eu fiz aqui, que ao longo da carreira dele, ele sofreu muito com essa pressão de estúdios, né? Dos estúdios quererem meter a mão nos filmes dele, ele não ter a liberdade artística que ele desejava. Você viu o Cidadão Kane e viu o Marca da Maldade antes de ter visto esses dois filmes que a gente vai discutir. E o Welles no Cidadão Kane tem várias inovações, como você bem falou, né? Dos ângulos, né? Do flashback não linear, do deep focus, né? E você consegue ver essas marcas inovadoras dele nesses outros filmes? Eu vejo, acho que muita coisa dos ângulos de câmera e principalmente da sombra, cara. Essa coisa da sombra é quase que uma
coisa que ele traz do expressionismo alemão. Se a gente for parar para ver, as luzes nesse filme é muito em ângulo fechado, essas coisas. Eu percebi bastante a influência do expressionismo nesses filmes, assim, no modo de filmar. Acho que ele é que faz tempo que eu vi Cidadão Kane, eu não saberia te dar uma impressão exata. Mas eu acho que já naquele primeiro filme dele, ele já trazia alguma coisa disso. Dessa influência e dessa inovação que ele trouxe em um filme tão revolucionário que foi o Cidadão Kane, né? Uhum. E sobre o Marca da Maldade, né? Já que a gente não vai falar sobre ele, né? Ele é conhecido pela abertura, né? Pela cena, pela primeira cena, né? Que é um plano de sequência longuíssimo, de 5 minutos, 6 minutos, né? E eu gosto muito dessa cena, assim. Você lembra de já ter visto? Você já viu esse filme, né? Mas você lembra dessa cena que eu tô falando? Tenho lembrança, sim. É engraçado porque eu fui começar a ver filmes mais antigos, por assim dizer, porque eu comecei a ver cinema mais de filme dos anos 70 adiante, né? Então eu via muita coisa do Brian De Palma nos filmes. Aí, quando eu vi o Marca da Maldade, o cara fez igual o Brian De Palma, mas é justamente o contrário, né? O Brian De Palma que pegou do filme dele, do Wells. Eu gostaria de convidar o pessoal, já que você falou no Brian De Palma, que nos 2 primeiros anos do podcast a gente tinha esse hábito de trazer, né, o pessoal que participou, né, pontualmente do podcast para falar sobre os diretores favoritos, né? E aí você tinha escolhido o Brian De Palma, né? E a gente falou sobre o Blowout, o Tiro na Noite e o Pagamento Final, se eu não estou muito me enganado, né? Foi isso. É isso, eu acho que depois do Magnificent Ambersons, né, do Soberba, né, que foi picotado, dizem que ele meio que caiu numa lista negra, né, e aí em 45 o Sam Spiegel procurou ele e meio que tirou ele dessa lista negra sobre a contratação, né, dele como diretor, né. Ele se tornou um diretor de aluguel e acabou sendo chamado para fazer o primeiro filme que a gente vai falar. Aproveitando, a gente vai começar a falar sobre os filmes. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos que o Marcelo Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, está lançando um livro muito apropriadamente noir, né, com elementos noir, com elementos de várias coisas que ele gosta, de filme trash, de tokusatsu, e aí ele mandou um recadinho pra gente. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Tinoco do site Cultura Pop a Rigor. Vocês devem me conhecer das minhas participações no Ponto Cego, onde eu e o Thiago já batemos vários papos sobre filmes. Hoje estou aqui para compartilhar uma novidade com vocês. Estou lançando um livro na Amazon e ele tem tudo a ver com o mês do noir que o Ponto Cego está promovendo. O livro se chama Macaco da Noite e eu o defino como um noir trash, cheio de elementos que adoro. A história gira em torno de um detetive que começa investigando um duplo assassinato e ao longo da trama acaba se envolvendo em algo muito maior. Não vou me estender para não estragar as surpresas dessa aventura. O livro já está disponível na Amazon em formatos e-book, capa comum e capa dura. Espero que gostem tanto de ler quanto eu gostei de escrever. Obrigado ao Thiago, obrigado a todos vocês ouvintes e boas sessões de cinema no ar. Então, dito isso, vamos para os filmes, né? Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes noir dirigidos pelo Orson Welles. Então, eu escolhi um filme. O problema é que, assim, no episódio de hoje, a gente teria mais um convidado, mas esse convidado não pôde participar. Então, como eu vi esses 2 filmes, eu vou botar tudo na conta do Matheus. Então, eu escolhi 2 filmes dentro desse tema, ou seja, 2 filmes noir dirigidos pelo Orson Welles,
que o Matheus ainda não havia assistido, ou seja, 2 filmes que estavam lá no seu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers dos filmes. Então, se você não quer saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual foi o primeiro filme que você escolheu para mim? O Estranho, de 1946. O filme foi escrito por Anthony Weiler, baseado na história original de Victor Trevas, adaptada pelo próprio Victor Trevas e Declan Dunning. Atuam no filme Edward J. Robinson, Loretta Young e Orson Welles. Um investigador da Comissão das Nações Unidas para os Crimes de Guerra, interpretado pelo Edward J. Robinson, viaja para Connecticut para encontrar um famigerado nazista que pode estar escondido numa pequena cidade sob o disfarce de um professor conceituado, interpretado pelo Orson Welles, casado com a filha do ministro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, interpretado pela Loretta Young. Essa sinopse vem da MUBI. Cara, acho que dos 2 filmes foi o... Eu gostei mais dele, assim. Eu gostei bastante do filme, cara. Assim, ambos os filmes acho que fogem um pouco da ideia do que eu tinha do filme noir, né? Como eu já disse a princípio, aquela coisa mais policial, assim. Gostei, cara. Ótimo filme. E aí a gente já pode começar falando do filme já na cena de abertura, né, cara? Que ele começa o filme com a fuga do Konrad Meinek, que é um criminoso da guerra nazista, que ele tá fugindo da prisão. E a gente já pode perceber que essa cena, de certa forma, dita um tom de urgência e perigo que a gente vai ter no filme. Agora que a gente termina de ver o filme como um todo, né, a gente já pode notar a impressão que parte dessa cena. A escolha do Welles pelas sombras que trazem um drama e talvez os enquadramentos fechados traz uma coisa meio que claustrofóbica e de perseguição, e já pode nos induzir pro que talvez seria o tema principal do filme, né? Que é a luta pela justiça e o mal que o nazismo representa, que ainda era um tema extremamente em voga no período que o filme saiu, porque o filme saiu 1 ano, ou talvez menos de 1 ano depois do fim da Segunda Guerra, né? Uhum. Sim, não, ele foi o primeiro filme americano a falar sobre os crimes que os nazistas cometeram, né? Eu até fiz na anotação aqui que ele é um dos primeiros, se não o primeiro, que mostra cenas reais dos campos de concentração nazista. Naquela cena que o agente Wilson vai mostrar pra Mary do passado real do Charles Rankin, que vai se revelar como Franz Kindler. Mostra cenas reais da guerra, da desgraça que foi a Segunda Guerra para personagem. Não, e mais interessante sobre essa cena que você mencionou do filme que o Wilson, né, o agente Wilson mostra para Mary, é que são imagens reais e foram filmadas pelo John Huston. O John Huston estava sendo escalado para fazer esse filme, dirigir esse filme, né? E ele tinha trazido porque alguns diretores estadunidenses tinham ido para a guerra para filmar, né? O John Huston foi um deles, né? Tem uma série que por acaso eu não vi, mas dizem que é muito boa. Tô parecendo o Silvio Santos, né? Eu não vi, mas minha filha número 7, a Patrícia, viu e disse que é muito bom. Tem uma série que dizem que é muito boa, que é o Five Came Back, né? Que conta a história desses 5 diretores que filmaram, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né, cara, tem até um média-metragem que o próprio John Huston gravou no período da Segunda Guerra, né? Eu acho que, se eu não me engano, não sou das melhores lembranças, mas enfim, eu até indiquei, porque estava na Netflix há anos atrás, o Let There Be Light, que é um média-metragem do John Huston, que ele filmou justamente na Segunda Guerra, mas só saiu nos anos 80, eu acho. Caramba, você lembra disso? Assim, e você ainda fala que sua memória não tá boa. Eu tinha lembrado disso. Cara, eu tenho lampejos assim de memória. Tem coisa específica que eu lembro e tem coisa de ontem que eu esqueço, cara. Entendi. Você falou da cena de abertura, e eu pesquisando o filme eu descobri que
os primeiros 15 minutos desse filme foram cortados. Assim, ele ia ter uma outra cena que eu acho que seria o Franz Kindler, né, fugindo da Alemanha e indo para essa cidade lá no interior dos Estados Unidos, né, e essa cena foi cortada, essa cena foi tirada do filme. Agora que você falou, acho que justamente por cortar essa cena, acho que já dita uma coisa de urgência no filme, como eu falei da cena de abertura, né? Porque logo após essa cena já tem a morte do Konrad Meinecke, né? Que logo após ele encontrar o Rankin, e já há uma ruptura bem assim no começo do filme, que a gente percebe que há uma frieza e o caráter real do Charles Rankin, né? Eu queria destacar novamente que ainda tem a coisa muito intensa das cenas em sombra, e se a gente for pegar assim, tecnicamente falando, é um enquadramento quase teatral, né? Então reforça muito essa atmosfera sombria que apresentam não só durante essas cenas, mas ao longo do filme. Você falou das técnicas cinematográficas do Welles, e nesse filme a gente pode encontrar alguma coisa, alguns ângulos que ele usa, o deep focus, né? Você acha que ele usa isso? E se sim, esses elementos acabam adicionando alguma coisa, a tensão, a complexidade psicológica dos personagens? O que você acha? Então, Thiago, eu acho que termo técnico não é bem do meu conhecimento, mas assim como eu falei, o destaque que ele tem das cenas em sombra é uma coisa que dita muito sobre a tensão que é gerada no filme, né? E, como eu disse, alguns enquadramentos que ele usa meio que dessa cena de abertura traz uma coisa meio claustrofóbica, dessa que é uma coisa meio teatral, né? Que reforça meio que o lado sombrio. Então ele sabe muito bem qual enquadramento ele vai usar para ditar alguma coisa dentro do filme. Assim, eu quero uma cena mais tensa, ele usa um tipo de enquadramento mais bem específico, assim. Se a gente for ver o filme com atenção, fica notável, assim. Eu acho que é uma análise que a gente faz mais ao final do filme, assim, quando a gente para pensar. Mas quando eu fui pesquisando para fazer as anotações, aí eu, cara, é verdade, tem muito disso no filme. E a questão da obsessão do Kindler com o relógio, né? Porque o Kindler é fascinado por relógio, e aí ele se oferece para consertar, né, o relógio lá da igreja. Você acha que tem algum simbolismo, assim? Porque assim, eu acho que pode ser visto esse relógio como uma espécie de arrogância intelectual do Kindler, né? Cara, não sei, acho que a coisa mais óbvia é justamente que o tempo dele tá passando, né, cara? De alguma forma ele tá querendo mascarar o passado dele, mas as coisas estão vindo à tona. Então o tempo tá passando e pode ser que de alguma forma ele não consiga fugir desse passado, né? É uma sensação de urgência mesmo que o filme coloca, da obsessão do Kindler pelo relógio, né? Tipo, já na primeira conversa, né? Quando ele menciona casualmente da obsessão do Kindler por relógios, né? No caso, ele tá falando do cara que ele tava procurando. Ele tem uma reação sutil de nervosismo, assim, que ele demonstra. Vai vir mais tarde no filme, né? Da coisa da identidade real dele, que ele era um cara obcecado por relógios, né? Aí você faz a relação e faz todo sentido, né? Do Charles Rankin com o Franz Kindler. E o que você achou da personagem da Loretta Young, né, da Mary Longstreet? Ela passa por uma mudança, né? Eu acho que talvez dos personagens a que mais muda é ela, porque ela começa o filme como, né, aquela noiva encantada com o marido, mas aí quando descobre que o marido é um monstro, ela tem uma mudança, né? Primeiro vem a coisa da negação dela, né? Da cena que mostra lá o filme dos campos de concentração, ela nega que é o marido dela, né? Sim. Aí conforme as coisas vão acontecendo no filme é que vem uma aceitação e a partir disso a revolta, né? Uhum. E ainda matou o cachorro. Cara, morte de animal em filme é um negócio que me pega, cara. Pode matar a criança, pode matar idoso. Mas cachorro matou o não dá, animal, né? cara.
Pô, o animal tá fazendo nada. Devia fazer um quadro aqui no programa, assim, pra perguntar se o cachorro sobrevive, pra gente falar sobre se o cachorro sobrevive ou não no final dos filmes. Você sabia que esse filme foi o maior sucesso comercial do Orson Welles? Mas ele fala que ele é o filme menos favorito dele. Talvez porque esse filme seja um filme mais convencional, né? Mais como ele estava na condição de um diretor, né, que estava lá para fazer o serviço, já que o John Huston tinha abandonado o projeto, né? Mas ele não gostou de ter feito esse filme. Não que ele não se arrepende de ter feito esse filme, mas ele fala que dos filmes que ele fez foi o mais impessoal, por assim dizer. Porque ele já estava tendo o controle dele limado, né, nessa produção, então ele acabou lamentando depois pelos cortes que sofreu do estúdio. Como você falou, teve uma cena inteira do começo do filme que cortaram, né, cara? Então, assim, acho que para um diretor e para um cara que busca tanto uma identidade própria nos filmes como o Orson Welles, é algo que bate, cara. Não tem como. E o que você acha do personagem do Wilson, do Edward G. Robinson? Porque, assim, você não viu muitos filmes no ar, né? Mas Edward G. Robinson geralmente faz gangster, né? Então, lá em Que Largo, em Little Caesar, né? Ele geralmente faz esses personagens mais antagonistas, né? E nesse daí ele tá como o policial que vai atrás do nazista. Realmente tem essa ambiguidade dos dois lados da moeda que ele faz, né? Que ele costuma fazer mais o vilão, né, dos filmes. Tô vendo aqui por cima e é interessante ver ele desse outro lado dele como, acho que o justiceiro, podemos usar esse nome, né? E eu acho engraçado que tem uma cena dele com o Noah. O Noah é irmão da Mary, né? O Noah, ele tá lá conversando, eles estão num barco, e aí eles conversam assim, você odeia o fulano? Ele, não odeio. E aí ele já começa a colocar coisa na cabeça do irmão, né? Falando como é que ele não gosta do Rankin, né? Mas a cena que mais me chama a atenção nesse filme é aquela cena do jantar, né? É uma cena que estão lá o Noah... Eu ia destacar essa cena também. Sim. Uhum. Né? Que ele... O Orson Welles fala, né? O princípio da igualdade e liberdade nunca terão efeitos na Alemanha. O desejo de liberdade é expresso em muitas línguas, né? Todos os homens são iguais, liberdade, igualdade, fraternidade, mas na Alemanha não tem. Aí o cara fala assim, mas e Marx? Né? Trabalhadores univos, né? Nada a perder, exceto suas correntes. E aí o cara responde, né? Marx não era alemão, Marx era judeu. The basic principles of equality and freedom never will take root in Germany. The will to freedom has been voiced in every other tongue. All men are created equal, liberté, égalité, fraternité, but in German... There's Marx. Proletarians unite, you have nothing to lose but your chains. But Marx wasn't a German, Marx was a Jew. E se o Wilson já tinha dúvidas em que achar o Rankin era o Franz Kindler, ele não tem mais nenhuma dúvida depois dessa frase, né? Né, cara, é aquela coisa, né, do clima que vai se montando na cena, né, porque o Charles se apresenta como um homem respeitável, mas esse que é a fala, que é o ponto-chave que não resta dúvidas que ele é o criminoso nazista, né? Tanto que tem até a cena depois que ele tá fumando um cachimbo, assim, eu acho. E ele diz, quem se não nazista negaria que Marx era alemão porque era judeu. Sabe? Então as pistas do passado do Rankin vão aos poucos sendo mostradas. Aí com esses diálogos afiados, vão aumentando as suspeitas que se criam sobre o Rankin. Falando em diálogo, tem uma coisa que eu achei estranha, talvez seja da época, né, que a Mary, ela conversando com o pai, ela só chama ele pelo primeiro nome, só chama ele de Adam, não chama ele de pai, de papai, de daddy,
Não, ela chama ele de Adam. E em compensação ele chama ela de sister. Aí eu fiquei assim, ué, peraí, ele não é pai, assim, ele é irmão peraí, é o irmão que tá falando, sabe? Eu fiquei meio confuso quando ele... porque ele fala, não sei o que lá, sister, irmã? Peraí, o Noah tá ali atrás, eu não tô entendendo, né? Eu achei curioso isso. E tem uma outra cena, é engraçado que o Orson Welles, o personagem do Orson Welles, né, o Rankin, ele era meio óbvio. Eu acho que se a cidade pequena, se a pessoa da cidade pequena tivesse prestasse atenção, ia perceber, né? Tanto que tem uma hora que ele vai falar sobre, durante a aula, né? Ele vai dar uma aula e aí ele vai falar sobre Frederico Grande, lá da Prússia. E aí ele fala assim, hoje nós vamos terminar a carreira de Friedrich der Große, König von Preußen, e por aí vai, né? E aí, como vocês chamariam, né, Frederico Grande. E eu acho que talvez, né, será que o filme também não vai falar sobre como acontece uma espécie de cumplicidade, né, como a cidade pequena acha que ela tá tão isolada que ela não vai abrigar um nazista, né? Porque assim, aqui não é América do Sul, né? Porque todo mundo sabe que os nazistas vão pra Argentina, pro Brasil, né? Mas não pra uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, né? Eu acho que talvez, se o pessoal tivesse prestado um pouco mais de atenção, já dava pra ver que o Rankin não é aquela pessoa que eles acham que ele é. Verdade. Acho que a gente pode falar da cena do relógio, né? Que a gente pode entender como o clímax do filme. Que a gente pode imaginar o relógio, a obsessão de relógio dele, como uma metáfora sobre o tempo do personagem que está se esgotando, né? Ele está deixando de aparentar ser o Charles Rankin para mostrar ser o Franz Kindler, né? E a gente vê o relógio marcando o destino dele conforme o tempo passa. Uhum. Sim, verdade. E é uma cena bem interessante, assim. É uma cena que toda essa cena, né? Porque o Rankin dá vários sinais de que ele não tem empatia, que ele não assume os erros, né? Porque na hora que ele é confrontado, quando descobrem que ele ele fala assim, não, eu tava só seguindo ordens, né? Que é aquele discurso que os nazistas vão dar, né? Não, eu tava só seguindo ordens. Mas antes, né? Porque assim, a história que vai culminar nesse clímax é que depois que a Mary, né, vê as cenas lá do campo de concentração, ela vai falar com ele e ele acha que ela não é uma pessoa estável e ela vai descobrir, e aí descobrindo que ele é nazista vai denunciá-lo. Então ele resolve, né, vai fazer de tudo para dar um fim nela, né? E aí ele liga para ela. É engraçado que quando ele usa o telefone público, ele fica fazendo suásticas, né? Tem um papelzinho assim, tem um folheto que eu achei bem interessante, né? Lá nos Estados Unidos, lá no troço, na cabine telefônica, tem um bloquinho de papel para você desenhar e falando assim, não desenhe na cabine, desenhe no papelzinho. E aí ele fica lá desenhando suástica. E aí ele liga para ela e fala assim, não, olha, queria que você viesse aqui, é uma coisa urgente, eu tô aqui na torre do relógio, queria que você viesse. Ela tenta ir, mas aí a empregada dela não deixa, faz toda uma encenação para não deixar que ela saia de casa, e aí ela liga pro irmão e pede pro irmão ir. E aí o irmão vai, avisa pro Wilson, e aí os dois vão e aí descobrem que lá no final da escada que ia até o relógio, o Rankin tinha cerrado um dos pés da escada e colado. E aí se ela subisse, pegar e segurasse nesse pé da escada, ela ia cair. E quando o Rankin chega em casa e vê ela viva, fala assim, mas você não foi? Ela fala assim, mas não, eu mandei meu irmão. Não, se você vai ser responsável pela morte do seu irmão, não eu, sabe?
Você fica assim, pô, sabe, você tava querendo. Você ia ser responsável pela minha morte, mas a do meu irmão sou eu, sabe? É aquilo, né? Ele é um cara que não consegue ver a sua própria culpa, né? Ele fica jogando a culpa sempre nos outros, né? Além da Torre do Relógio, outro lugar que é muito frequentemente usado na cidade é aquela loja, né? Aquela loja que tem o dono da loja fica querendo que as pessoas joguem, né? joguem exatamente, querendo jogar damas com ele e tal, né? E esse ambiente é um ambiente meio que central da trama, né? É lá que o Meineken vai lá, chega lá, pega informações, deixa a pasta dele, né? O Wilson faz muitas das suas investigações lá nessa lojinha, né? E tem essa figura, né? O dono da lojinha que sempre está querendo que as pessoas joguem damas com ele, né? Acho legal essa passagem. Pronto? Vamos pro próximo? Tiago, qual o próximo filme para a nossa discussão? A Dama de Xangai, de 1947. O filme foi escrito pelo Orson Welles, baseado no romance de Sherwood King. Estrelam o filme Rita Hayworth, Orson Welles e Everett Sloane. Michael O'Hara, interpretado por Orson Welles, está levando em seu barco o casal formado pela bela e misteriosa Elsa, interpretada pela Rita Hayworth, e seu marido. Durante o percurso, porém, o dono da embarcação é acusado de um homicídio. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Cara, esse aí eu particularmente eu gostei menos, mas eu vi que eu acho que há mais uma coisa mais pessoal, não sei se seria assim, mas eu acho que há mais inovações nesse filme do que no Estranho. O Estranho talvez seja um filme mais contido, talvez seja até um filme que foi mais manipulado pelo estúdio dele. Mas eu acho interessante a gente ver primeiramente o contexto desse filme, né? Como ainda os Estados Unidos viveu o pós-guerra, né? E o Welles enfrentava dificuldades financeiras e os problemas com o estúdio. Então ele aceitou dirigir esse filme meio que como uma coisa para sanar as dívidas que ele tinha com a Columbia Pictures. E a Rita Hayworth, que na época já era uma atriz famosa e na época era esposa dele, né? Então ela foi escalada para ser a Femme Fatale, para trazer meio que uma coisa de um apelo comercial para esse filme. Só que o Welles era um cara muito controverso, né, cara, com suas decisões. Tipo, ele mudou drasticamente a aparência da Rita, né? Ela cortou o cabelo dela, que era longo, e tingiu de louro. Isso já, a partir disso, já gerou crítica do estúdio e do público, cara, porque o pessoal já estava acostumado com aquela imagem glamurosa da Rita Hayworth, né? Sim. E eu anotei aqui, cara, que eu acho que hoje em dia esse filme é estudado principalmente pelo estilo pouco convencional da narrativa já para aquela época, que ele meio que subverte as expectativas do noir, né? E mesmo com os problemas que o Welles sempre teve com o estúdio, a gente pode ver uma visão mais autoral dele, independente dessas imposições que foram exigidas pelo estúdio, cara. Uhum. Em termos da produção, ele, ao mesmo tempo que ele estava tentando, né, sair dessa lista negra que a gente mencionou mais cedo, ele também estava buscando outras atividades, né? Ele tenta começa a carreira como jornalista e aí depois ele vai para política, começa uma carreira no rádio. Quer dizer, no rádio ele já tinha, né? Mas ele tenta uma carreira na rádio como comentador, como comediante. E uma ideia que ele teve era justamente fazer um musical sobre a volta ao mundo em 80 dias, né? Uma adaptação lá do romance do Júlio Verne. E ele que conseguia, assim, ele tinha várias coisas, várias ideias, né? Ele ia botar um teatro japonês, né? As Montanhas Rochosas. E ele tinha uma parceria, produtor, chamado Mike Todd, né? E aí, depois de algum tempo, o Mike Todd, ele sai, né? E quem teve que arcar com as despesas acabou sendo o Orson Welles, né? E aí isso acabou deixando ele, né, financeiramente desamparado, né? Ele acaba tendo que voltar para Hollywood,
e se oferece para fazer um filme num estúdio que ele estava brigado, que era a Columbia. Ele propôs para o Harry Cohn, que era o chefão lá da Columbia, montar um filme sobre uma adaptação de Carmen. E aí ele disse que ia fazer, né? Assim, vai ser um filme bruto, ia ser um filme com uma pura paixão, né? Os beijos mais longos que os censores permitem, né? E aí o Harry Cohn, ele acaba comprando essa ideia, e aí eles acabam pensando em fazer esse filme. Mas depois disso ele acaba mudando, ele acaba trocando e acaba adaptando um livro do Sherwood King chamado If I Should Die Before I Wake, né? Que as pessoas contam, né? Ele estava falando no telefone com o Harry Cohn e aí ele viu alguém lendo e aí fala assim, não, eu tô querendo fazer esse filme. Ele nunca tinha lido, né? Mas na verdade esse já tinha sido encontrado pelo William Castle, que ele ia dirigir esse filme, né? Ele comprou os direitos para produção, ele ia dirigir, e aí ele tinha levado pro Cohn para fazer esse filme, mas o Wells conseguiu convencer a fazer esse filme, né? E ele fez algumas mudanças no texto, né? Ele, em especial em termos de ambientação, né? Porque ele fez com que isso tem até no roteiro original também, que ia ser só em Nova York, mas aí ele vai e muda, né? Botando não apenas em Nova York, mas também em Acapulco, em São Francisco, né? Em várias localidades, né? E aí, como você bem disse, né? Ele cometeu uma blasfêmia, por assim dizer, que foi pintar o cabelo da Rita Hayworth de louro. Mas a Rita Hayworth adorou a ideia, né, de poder mudar a sua imagem, né? Ela queria se refazer, né? Ela convenceu o Orson Welles para voltar para casa dela, porque eles já tinham se separado, né? Eles vão se divorciar antes de o filme lançar. Eles já estavam separados, mas durante a produção do filme ela consegue convencer. Para ela, o Orson Welles, né, era uma figura que era um protetor, né? Eles se conheceram e ele fala que o que mais encantou nela foi a vulnerabilidade, a fragilidade dela, porque as pessoas conheciam ela como um símbolo sexual, né? E o Orson Welles conseguiu ver, né, uma delicadeza que os outros não viram, né? E também uma insatisfação com Hollywood que os outros não viram também, né? E aí isso cativou ele, e aí eles acabaram se casando, mas ao longo do tempo eles acabaram se distanciando. E depois de Gilda, que foi um filme que ela fez anteriormente, a imagem da Rita Hayworth como símbolo sexual cresceu cada vez mais, né? A ponto de que os soldados, né, quando estavam fazendo testes nucleares no arquipélago de Bikini, apelidaram a bomba de Gilda. E ainda, segundo a lenda, né, numa das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, eles colocaram uma foto dela na lateral da bomba, né? Quando a Rita soube disso, ela ficou furiosa, né? Mais furiosa do que o Orson jamais já vira. Mas ela queria dar uma entrevista coletiva para se dissociar da bomba, mas o Harry Cohn não deixou. Ela sentiu que a identidade dela não só havia sido roubada, mas distorcida muitas vezes. Então, essa remodelação que ela teve, eu acho que tem muito disso. Tem muito de ela querer se distanciar dessa imagem de símbolo sexual, a ponto de que o pessoal soldados americanos resolveram colocar a imagem dela numa bomba atômica, né? E aí ela busca fazer esse filme, né? O roteiro, se você pegar o roteiro original desse filme, ele tem 165 páginas, né? Então, geralmente se convenciona, né, que uma página de roteiro é 1 minuto de filme. Você vê que 60 minutos desse filme foi cortado. Mas algumas coisas
permanecem, né? Algumas coisas que a gente pode ver, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, uma coisa que a gente discutiu lá no episódio, nosso primeiro episódio, é como ele está usando locações, né? Geralmente os filmes até então eram muitas vezes filmados apenas em sound studios, assim, em sets, e dessa vez ele está fazendo em locações, né? Como em Acapulco e São Francisco. O filme, além do título do romance, ele ia ter outros nomes, né? Primeiro, eles estão querendo chamar de Black Irish, né? Em referência ao personagem do Orson Welles. Take This Woman, como uma referência à personagem da Rita Hayworth. A Garota de Xangai e depois a Dama de Xangai. Mas esse filme conta também, além dessa redução, você repara que ele foi recortado, redublado, refilmado, remixado e sobrecarregado por uma trilha sonora que o Orson Welles odiava. Não, esse filme não era o filme que o Orson Welles queria fazer, mas era o que o Harry Cohn queria fazer, né? Porque o Orson Welles queria fazer um filme que desconstruísse a imagem da Rita Hayworth como mulher fatal, né? Tanto por isso que ele resolve mudar ela, e não ia ter closes dela, né? E o Harry Cohn, ele insistiu para filmar algumas cenas, para colocar, para fazer close, para fazer várias coisas, a ponto de que o Orson Welles acabou nem reconhecendo o filme, né? Não é que nem a Soberba, que você tem um pedaço, né? Você tem 1 hora de filme que o Orson Welles estava montando, e aí você tem o resto, né, mutilado pelo estúdio, né? Então você pode ver mais ou menos o que o Orson Welles queria. Nesse daí você não vê uma cena desse filme que não foi mexida pelo estúdio. O Harry Cohn, ele contratou uma montadora super experiente, veterana, chamada Viola Lawrence, que era montadora desde os anos 10. E aí ela insistiu para que ele refizesse, né? Que ele fizesse closes, né? Aqueles plano contra plano, fazer vários outros planos que o Orson Welles não queria ter colocado. O Orson Welles era um diretor que gostava muito de edição. Na época você não tinha muito disso, não tinha diretor que gostava de montar um filme. É claro que assim, você tem um John Ford, um John Huston, um Howard Hawks, que eles filmavam de uma certa forma a ponto de que na hora que fossem montar, só poderiam montar de uma forma que era a forma que eles queriam. Mas no caso do Orson Welles, ele teve essa dificuldade. O que você achou da personagem da Rita Hayworth nesse filme? Eu acho que ela é o arquétipo clássico, né, da Femme Fatale, que ela seduz e manipula o personagem do Welles, né, o Michael. Então, em primeiro plano, eu vi basicamente isso no personagem dela. Eu também concordo, eu acho que você vê ela com todos os elementos lá da Mulher Fatal. E é engraçado, né? Porque é justamente isso que o Welles não queria, né? Ele, na verdade, ele estava querendo era criticar o fetichismo da beleza da Rita e não reforçá-la, né? Mas isso acabou não importando porque quem teve o final, o direito da montagem foi o estúdio. Algumas pessoas vão dizer que o começo do filme, né, com o personagem, né, do Orson Welles, né, o Michael, ele resgata a personagem da Rita, né, a Elsa, de uma tentativa de estupro, não foi tão diferente do que ele passou, né, libertando ela do ex-marido, né, que a história da Rita Hayworth é super trágica. É curioso que o Orson Welles uma vez vai falar que ela disse pra ele, né, que o momento que eles estiveram juntos foi o momento mais feliz da vida dela, e ele fala assim, poxa, se aquilo, o momento que a gente viveu junto foi um momento mais feliz da vida dela, tenho medo de pensar como é que foi o resto da vida, né?
E ela teve uma vida muito trágica, assim, a Rita Hayworth, assim, de abuso quando era criança e por aí vai. Mas voltando, né? Então, ao longo do filme, né, ele vai tentar fazer a corte com ela, né, dizendo que ele vai libertá-la desse casamento infeliz, né? Assim como o Orson Welles tinha prometido para Rita de fugirem de Hollywood. Que quando eles se conheceram, o objetivo era esse, era eles saírem de Hollywood, saírem do Studio System, né, mas acabaram não podendo. Mas então, à medida em que o filme vai passando, né, ele parece que vai deixando de ser esse cavaleiro galante e a Elsa vai ficando cada vez mais dependente nas suas próprias promessas. E algumas pessoas vão falar, vão comparar aquela cena, e a gente vai falar mais tarde, né, da cena dos espelhos, né, como que essa cena dos espelhos, né, ela duplicava e refratava a sua imagem tanto que ele não conseguia ter certeza de qual versão era a verdadeira, né? Isso daí fazia também sentido no contexto da relação deles. Só para tirar uma dúvida, Thiago, o roteiro foi do Wells, meio que baseado nessa coisa de vida real? Ou... Não, eu acho que foi, porque foi escrito pelo Orson Welles, né, baseado nesse romance do Sherwood King. Não foi um roteiro dele, sim. Ah, sim, é. Assim, eu acho que tá meio que claro a reação. Tanto que o biógrafo do Orson Welles, o Simon Callow, ele vai dizer que muitas vezes, ao longo do filme, pode ser o que a Rita Hayworth fala é o que a Rita Hayworth fala, e não um personagem. Mas ele vai falar que o final do filme não é um final. Se você entender isso, né, que eles se separaram e aí eles tiveram um divórcio antes de o filme ser lançado, você pode achar que aquela cena final estaria falando sobre o fracasso do casamento deles, né? Mas esse biógrafo do Orson Welles vai dizer que não, que na verdade é um adeus para Hollywood, porque depois ele foi para a França, né? Ele se exilou na França. E falando dos outros personagens, né? O Grimsby do Glenn Anders, né? Não, eu achei, né, um cara, ele é um cara muito esquisito, né? É muito, como ele chamaria, muito creepy, né? Ele vai, né? Ele tem umas frases meio esquisitas, ele fala, e aí, né, ele é todo afetado, né? Aquele troço do target practice, né? E é um vilão muito interessante, eu achei. O Everett Sloan, que é o marido, ele começa no cinema com o Cidadão Kane, né? Ele foi um dos atores lá do Mercury, que era um teatro que foi fundado pelo Wells em 1937. E o Bogdanovich, numa entrevista, ele fala que ele perguntou pro Orson Welles, né, por que ele fez o Bannister, né, um aleijado tão elaborado, né, porque ele anda com 2 bengalas, né, e aí o Orson Welles falou que ele achava que o Everett Sloan é basicamente um ator de rádio e ele não se movia muito bem. E aí ele achava que isso podia dar um aspecto físico interessante pro personagem, né? E é muito interessante você ter um personagem, né, que tem deficiência locomotora, mas ele é ao mesmo tempo mais forte que o O'Hara, né? Que eles até comentam isso, né, de quem é mais forte, quem é mais fraco, né? Aí eles falam, não, é ter an edge, né? Que o Orson Welles, o Michael vai falar, né? E é isso, né? Ele, apesar de ser fisicamente mais fraco, ele é mais forte do que o Michael O'Hara. E o fato dele ter essa limitação motora pode também significar uma metáfora para a sua impotência sexual e a sua impotência para satisfazer a Elsa, né? E é engraçado que ele tem, assim como eu falei do troço do Adam e do Sister lá no Stranger, esse daí também tem uns vocativos meio estranhos, né? Porque assim, o Grimsby, o Glenn Anders, ele chama todo mundo de fella, né? Como
É engraçado que dizem que aparentemente o Nelson Rockefeller sempre chamava o Orson Welles de Fela, né? E o Orson Welles brigou com o Nelson Rockefeller por conta das atividades políticas do Orson Welles e também por conta do É Tudo é Verdade, que era esse documentário que ele veio fazer aqui no Brasil. E o personagem do Everett Sloan, ele tem esse troço de chamar a personagem da Rita Hayworth, a Elsa, de lover, né? E ele fala com tanto veneno, com tanto ódio quando ele chama ela de amante. E do personagem principal, e do personagem do Orson Welles, do Michael O'Hara, o que você achou? Eu acho que ao longo do que vai se estabelecendo no filme, acho que não só ele, mas todo personagem, a gente vê que nem todo mundo é completamente inocente ou confiável, sabe, cara? Cada um tem suas características, você cria dúvidas sobre cada um, chega um momento que você fica duvidando de todo mundo no filme, sabe? Sim. Tem alguma cena que você gostaria de mencionar que te chamou atenção ao longo do filme? Eu acho que fora o final, a gente pode ver a cena do tribunal, né, cara? Que é um negócio meio que conduzido de uma forma meio que absurda e irônica, sabe? Então o advogado que defende o Michael, mas tá na cara que ele não tem interesse em querer ajudar. E isso meio que mostra um tom cínico que o filme assume a partir dali, né, cara? E mais, né? Muitas pessoas, eu acho que umas 2 ou 3 pessoas, acho que o Joe Dante e o próprio Bogdanovich, quando estão comentando esse filme, eles chamam essa cena do tribunal como se fosse assim, o julgamento de Alice no País das Maravilhas, né? Porque é aquele troço do julgamento que a Alice está lá sendo julgada pela Rainha de Copas, né? E ele fala que é muito, muito isso. E aí dizem que o Orson Welles tinha uma versão enorme para advogados, né? Ele odiava a autoridade. E aí essa cena, né, ela tem uma coisa de cômica, de irônica, né? É como se ele estava querendo dizer que tudo aquilo daquela dramaturgia dos julgamentos, né, com os advogados, principalmente lá nos Estados Unidos, que o tribunal do júri é mais frequente, você tem aquilo, né, toda aquela encenação, e ele acha que aquilo tudo é muito fraudulento, muito inautêntico. E aí nesse filme você tem, né, nessa cena do tribunal, você tem as pessoas espirrando, tossindo, né, o juiz fazendo, né, o Erskine Sanford fazendo o juiz também, assim, jogando xadrez, né, e é engraçado que o juiz jogando xadrez, eu me lembrei de certos juízes enxadristas também que tiveram aqui no Brasil. E foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele todo dia quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele palito preto, a camisa preta, a gravata preta que o Andreas adora, num canto e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele e aí ele dá uma encurralada. Tem alguma outra cena que você gostaria de mencionar? Cara, eu acho que partindo pro quase final, que não é necessariamente o final que ainda tem a ceninha, né? Que é a do labirinto dos espelhos, né, cara? Sim. Que você não consegue localizar muita coisa ali. Então a gente vê tanto pela execução técnica, né? Que, pô, eu fiquei vendo a cena, fiquei pensando como é que o cara filmou isso, mano. Fiquei muito em dúvida disso. E a gente pega pelo simbolismo dela, né? Que representa as identidades fragmentadas de cada personagem e a falsidade de cada um com o outro, né? Então, ou seja, a fragmentação dessas imagens reforça o tema da dualidade moral no filme. Então eu acho uma metáfora visual brilhante sobre a dificuldade de descobrir a verdade sobre o que se passa naquele filme. Eu já tinha visto uns frames dessa cena, tipo assim, rede social, mas vendo o contexto do filme é que eu pude perceber essa metáfora presente, quanto é brilhante, assim, mano. Eu sempre lembro, é engraçado que você falou do troço quando você viu Marca da Maldade, e aí você lembrou dos filmes do Brian De Palma, e nesse filme eu lembrei do Operação Dragão, né, naquele filme do Bruce Lee,
que também tem uma cena também de espelho, que ele vai quebrando os espelhos, assim, é bem semelhante essas duas cenas. Sim. Acho que essa cena, né, da casa maluca, eu acho que ela mostra mais. Você falou de expressionismo, eu acho que essa cena acho que engloba mais a influência expressionista do Orson Welles, né? Com certeza. E também dizem que essa cena, eu acho que são 7 minutos, e a cena no original ia ser 20 minutos, né? E uma outra cena que eu gostaria de trazer é aquela cena do aquário, que o personagem do Orson Welles, o Michael, encontra com a Elsa, e aí você tem uma sensação meio estranha, né? Porque aqueles peixes ao fundo, né? Como ele usa esses peixes no fundo como uma espécie de comentário no primeiro plano, né? É uma sensação, eu acho que ele busca dar uma sensação estranha que acaba minando totalmente o romance no primeiro plano, né? Que você fica olhando aos peixes, acaba não percebendo o relacionamento dos dois. Após essa cena do espelho tem o final, né? Que após esse tiroteio, o Michael deixa a Elsa no momento que fica agonizando. E eu acho que tem um diálogo o diálogo final que ela fala que cometeu muitos erros. O Michael fala sobre como devemos lidar com a maldade. Eu vou passar a tradução livre aqui que eu fiz. You mean we can't win? No, we can't win. Give my love to the sunrise. And we can't lose either. Only if we quit. And you're not going to. Not again. Eu acho esse final meio que a cereja do bolo, porque ele reflete todo o pessimismo que permeia o filme, né? E deixa essa coisa da fatalidade presente no filme não é bem alta. Já no fim do filme, assim, cara, ele faz terminar o filme em alta, por assim dizer. E é doido que esse filme recebeu críticas mistas, né? Diferente do filme anterior, né? Que foi, você falou que foi um sucesso, né? Mas com o tempo ele foi reavaliado como uma obra-prima do noir. Eu não gosto de usar muito essa frase, mas é aquele caso que pode dizer que é um filme à frente do seu tempo, né? Pelas inovações que ele trouxe. E a gente pode pensar que talvez tenha sido incompreendido isso, né? E talvez isso seja o motivo que tenha levado ao fracasso de bilheteria. Ah, com certeza, com toda certeza. E além de ter sido mexido tanto nele, né? Como o estúdio acabou influenciando tanto, né, na versão final do filme, né? E é uma versão que a gente não tem, né? Não tem muitos filmes do Orson Welles que você vai ter assim a versão do diretor. É, cara. Perdeu, né? Tipo, os originais e tal. Uhum. Todos os filmes do Orson Welles, tirando o Cidadão Kane, tem essa cena de terem sido retalhados, né, pelo estúdio, porque aquilo, né? O estúdio não estava interessado em fazer um filme que era essa versão distorcida, né, usando aquilo dos espelhos, né? Uma versão distorcida do mundo, né? Eles queriam, sabe, fazer um thriller normal com uma atriz famosa que tinha saído, eles tinham saído brigados lá da Colômbia, né? Então trouxe ela de volta, né? E o que o Orson Welles queria fazer, a gente só consegue ver uns lampejos, assim, né? Da ideia original dele. Mas o que tem, o que dá pra ver lá, eu gosto bastante, assim. Eu vejo que tem um pessoal que reclama, mas eu gosto bastante desse filme. Eu acho que dos dois eu gostei mais do Estranho, mas eu acho que pela minha experiência de assistir hoje, em particular, não era um dia que eu tava muito legal pra ver filme, então acho que eu não foquei como eu deveria. Mas em algum momento acho que eu vou acabar revendo. Vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Matheus, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, eu vi recentemente no YouTube um longa do Jan Svankmajer, né? Que é o mestre do stop motion tcheco.
que é o Conspiradores do Prazer, de eu gosto muito. 1996. Uhum. Sensacional, cara. Eu prefiro não falar tanto da sinopse do conteúdo do filme, porque a minha experiência foi essa, de não ler nada sobre o filme e ser pego de surpresa. Mas basicamente é um filme que nos leva aos lugares mais obscuros e bizarros da mente, que só uns caras como o próprio Svankmajer pode nos levar, né? Com a liberdade poética, criativa e surrealista que é uma marca registrada dos filmes dele. É um filme que não tem diálogos, mas explora solidão, alienação e principalmente a busca pelo prazer. Como eu disse a princípio, tá completo no YouTube. Eu adoro o Svankmajer, assim, gosto muito dele. Fiz uma maratoninha dos curtas dele, que eu peguei um torrent completo, cara, é absurdo. Eu tô com uns 2 longas dele salvo que eu não vi, porque eu acho que o novo dele, novo assim tem 2 anos, né? Acho que não saiu torrent nem nada, cara. Mas isso eu tava querendo ver. Deixa eu ver qual que é o filme. É de 2022. Esse eu não vi. O mais recente que eu vi dele foi o Insetos. Eu também, que eu acho que foi até um crowdfunding que ele fez, né, pra financiar. Ele anunciou como o último filme dele, o Insetos, só que aí eu não sei se foi financiamento coletivo também, se outro longa, ou se ele tirou do bolso. Mas saiu esse filme 2 anos atrás. Eu acho que saiu em pouco festival essa coisa, porque na época eu já conheci o Svankmajer e eu não vi falando desse filme em lugar nenhum, cara. Achei. Aí eu tava olhando no Letterboxd esses dias, registrando os filmes que eu vi, né? Aí achei esse, eu não sabia que ele tinha feito um longa novo. Bom saber, vou colocar aqui na minha listinha pra ver, porque eu gosto muito do trabalho dele. Você tem algum meio de contato, Matheus? Eu tô mais ativo no Twitter, que é o MA_TTZ. Mas eu também tenho o Blue Sky, que é o mesmo, só que sem o underline, né? MATTTZ. O Letterboxd é o mesmo, MATTTZ, que não é bem o meu de contato, porque não tem box, não dá pra conversar com ninguém por lá. Mas enfim, é o meu diário de filmes. Eu acho legal ver as avaliações do pessoal. Me ajuda muito a procurar filme novo que eu quero assistir. Quem quiser seguir lá, fica à vontade. Eu agradeço muito a participação do Matheus e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Parito, eu sou o Thiago. Eu sou o Matheus. E este foi o podcast Ponto Cego.